O que você faria se em uma chamada de vídeo com um príncipe de verdade, sua filha de 5 anos, o chamasse pelo apelido secreto que só a mãe dele usava e ele empalidecesse do outro lado da tela? Foi exatamente isso que aconteceu com Laura, uma menina brasileira que afirmava desde muito cedo. Capítulo 1. Essa sou eu. A história começou muito antes daquela chamada de vídeo. Num apartamento simples em Campinas, interior de São Paulo, viviam os Farias. Marcos, técnico de informática, Renata, manicure, e a filha única, Laura, 5 anos recém-completos, dona de um cabelo castanho cacheado, olhos grandes e curiosos. Não eram uma família que acompanhava a realeza, não sabiam a ordem dos príncipes. Renata só lembrava de Diana pelas revistas antigas da mãe, nos anos 90. Naquela tarde de domingo, a TV estava ligada num documentário qualquer, enquanto Renata fazia as unhas de uma cliente e Marcos mexia no notebook na mesa da sala. Laura, deitada no tapete com seus lápis de cor, parecia alheia ao mundo, até que uma imagem apareceu na tela. Diana, de vestido branco, sorrindo e acenando. Laura largou o lápis na mesma hora e se sentou, como se tivesse levado um choque. Mãe! Renata nem olhou. Fala, filha. Desliga. O tom não era de birra, era de pavor. Renata ergueu os olhos. Que foi, Laura? A menina apontou para a tela, os olhos marejados. Eu não quero ver isso. Essa sou eu. Ela engoliu seco. É o dia em que eu tava triste, mas sorrindo pro povo. Marcos riu. Que isso, Laurinha? Essa aí é uma princesa de outro país, meu amor. Você nem era nascida. Laura continuou encarando a imagem. Eu lembro desse vestido. Ele era pesado. Eu quase caí na escada. Renata, sem jeito, trocou de canal. Tá bom, pronto, passou. Vem terminar seu desenho. Mas Laura não voltou pro tapete. Foi até a estante, puxou uma revista velha que ficava guardada junto com contas atrasadas e receitas recortadas. Era uma Caras antiga que Renata herdara da mãe com a capa amarelada. Adeus, princesa Diana. Antes que qualquer adulto pudesse dizer algo, Laura abriu a revista direto numa foto de Diana com 2 meninos pequenos. Ela encostou o dedo no rosto de um deles. Meu filho. Renata sentiu um arrepio. Quem é ele, Laura? Perguntou testando. É o William, mãe. Ela franziu a testa. Mas eu não chamava ele assim. Eu chamava de Wombat. Marcos levantou a cabeça. Como você sabe esse nome? Porque fui eu que inventei. Ela falou com a tranquilidade de quem diz que sabe o próprio nome. Ele vivia tropeçando nas coisas. Parecia um bichinho desengonçado. Marcos e Renata se entreolharam. Eles não sabiam. Mas Wombat era, de fato, um apelido íntimo que Diana usava para William desde a infância. E, teoricamente, uma menina brasileira de 5 anos não tinha como saber disso. Capítulo 2. Medo de túneis. Depois daquele dia, as coisas ficaram mais estranhas. Laura começou a dizer coisas soltas que não faziam sentido, mas que vinham com uma dor antiga, estranha. Uma noite, voltando da casa da avó, o carro passou por baixo de um viaduto. Não era um túnel, só uma passagem um pouco mais escura. Laura entrou em pânico. Papai, não entra aí! Gritou, chorando. Não entra no túnel, por favor! Por favor, por favor! Marcos se assustou. Quase soltou o volante. Calma, filha. É só uma passagem. Já vai sair. Laura tremia no banco de trás, agarrando o cinto com força. Vai bater! O carro vai bater! Eu não quero morrer assim de novo! Renata se virou para trás. De novo, Laura. Como assim de novo? A menina encolheu os ombros, fungando. Igual da outra vez. Quando o carro bateu no túnel, ela levou a mão ao peito. Eu não conseguia respirar. Tinha muita luz, muito flash, gente gritando. Marcos sentiu o coração acelerar. Você tá falando do quê, filha? Ela fechou os olhos. Quando eu era princesa, no carro preto. Renata engoliu seco. Você tá falando da princesa Diana? Laura abriu os olhos e encarou a mãe, séria. Eu tô falando de mim. Capítulo 3. Coisas que ela não podia saber. Os dias seguintes viraram um misto de medo e curiosidade. Renata começou a anotar o que a menina dizia. Marcos, incrédulo, passou a pesquisar tudo na internet, tentando encontrar alguma explicação lógica, algum vídeo que pudesse ter influenciado Laura sem que eles percebessem. Mas algumas coisas simplesmente não batiam. Um dia, assistindo o desenho, Laura largou o brinquedo e disse, do nada, você sabia, mãe, que meu casamento foi horrível? Renata quase derrubou o prato. Como assim, Laura? O vestido era lindo, parecia de bolo de festa. Ela disse, com um sorriso de canto de boca. Mas eu já sabia que ele amava outra pessoa. Eu me senti sozinha, até no dia que todo mundo achava que eu estava mais feliz. Renata tentou racionalizar. Você viu isso onde, filha? Eu estava lá, mãe, repetiu paciente. Outro dia, ao ver um jornal mostrando imagens de Buckingham Palace, Laura torceu o nariz. Eu nunca gostei desse castelo, comentou. Eu preferia a minha casa em Kensington. Era menor, mas era minha. Marcos pausou o vídeo do jornal. Como você sabe o nome desse palácio, Laura? Porque eu morava lá, ué. Ela deu de ombros. Eu tinha
um quarto com flores claras e fotos dos meninos na parede. Mais tarde, Marrox pesquisou fotos da residência oficial em Kensington. Em uma delas havia um quarto com flores claras na parede, muito parecido com o que Laura descrevera. Ela nunca tinha visto aquilo antes, pelo menos não nessa vida. Capítulo 4. A psicóloga e a entrevista. Preocupada, Renata levou Laura a uma psicóloga infantil, doutora Patrícia, numa clínica simples da cidade. Ela temia que a filha estivesse desenvolvendo algum transtorno, alguns delírios, ou que estivesse sofrendo influência de algo que eles não percebiam. Patrícia conversou com Laura em várias sessões. Brincou, desenhou, usou bonecos. Algumas semanas depois, chamou os pais para conversar. Eu não vejo sinais de psicose, nem nada que indique que ela esteja pirando, disse a psicóloga. Ela é uma criança saudável, inteligente, sensível. Então por que ela fala essas coisas? Renata perguntou, aflita. Patrícia hesitou. Eu não posso afirmar nada sobrenatural aqui. Respirou fundo. Mas como profissional posso dizer, ela fala como alguém que lembra, não como alguém que inventa. A senhora acredita em reencarnação? Marcos disparou. Como psicóloga, eu acredito que o psiquismo humano é muito mais complexo do que a gente entende, respondeu ela diplomática. E como pessoa, eu não descarto nada. Uma das sessões foi autorizada a ser gravada, para estudo. Patrícia, curiosa, pediu à menina. Laura, conta pra mim a última coisa que você lembra, antes de virar filha do Marcos e da Renata. A menina encarou o chão. Eu tava no carro, com um homem que não era meu marido. Ela disse sem malícia, como quem conta um sonho. Eu só queria ir pra casa ver meus meninos. Eu tava cansada de tanta foto, tanto flash. Eu só queria ser normal. Os olhos encheram d'água. Tinha uma moto, e depois, e só luz, e vidro, e dor. Ela levou a mão ao peito. E depois, tudo ficou branco. Aí eu ouvi uma voz dizendo que eu tinha que voltar, que tinha um lugar quentinho me esperando. Ela sorriu de leve. Quando eu vi, eu estava na barriga da minha mãe, aqui no Brasil. Patrícia assistiu ao vídeo inúmeras vezes. Como explicaria aquilo sem parecer louca? Foi quando cometeu o erro que mudaria tudo. Contou o caso, sem citá-los pelo nome, a um colega de faculdade que hoje trabalhava como jornalista num portal de notícias. O jornalista se interessou, insistiu, prometeu anonimato. Mas a matéria, menina brasileira de 5 anos afirma ser reencarnação da princesa Diana, viralizou muito mais do que qualquer um esperava. E o anonimato durou pouco. Capítulo 5. Do bairro para o mundo. Em poucos dias, jornalistas começaram a bater no portão dos Farias. Telefones tocavam sem parar. Gente de canal de TV, de site, de blog de fofoca, de comunidade espiritualista. Marcos queria mandar todo mundo embora. Renata tinha medo de expor a filha, mas as contas se acumulavam, o aluguel atrasado, a luz quase cortada. Quando um programa de TV ofereceu uma boa quantia para uma entrevista exclusiva, eles cederam com uma condição. Laura não vai ser tratada como atração de circo, disse Renata. Se rirem dela, eu tiro na mesma hora. No programa, a apresentadora, mais curiosa do que cética, perguntou: Laura, por que você acha que é a princesa Diana? Eu não acho, respondeu a menina com calma assustadora. Eu sei. E como você pode provar isso? Laura olhou para a câmera pensativa. Eu sei como é por dentro do castelo que não aparece na visita, disse misteriosa. E sei coisas sobre o William que ninguém sabe. A plateia murmurou. A apresentadora, farejando a audiência, insistiu. Por exemplo, Laura encravou os olhos na câmera, como se falasse diretamente com alguém do outro lado do mundo. Eu sei qual é o desenho da fronha do travesseiro que ele tinha quando era pequeno, disse ela. E sei o que eu dizia para ele quando ele tinha medo de trovão. No dia seguinte, o vídeo do programa correu o mundo e chegou onde ela parecia querer que chegasse. Capítulo 6. A proposta inesperada. Uma semana depois, Marcos recebeu um e-mail em inglês. Ele usou um tradutor online para entender. Era de uma produtora britânica de documentários interessada em gravar a história da menina brasileira que dizia ser Diana. No fim do e-mail, um detalhe. Temos contato com pessoas que trabalharam com a princesa. E se a família autorizar, tentaremos um breve encontro virtual com alguém muito importante para ela. Marcos mostrou a mensagem para Renata, o coração acelerado. Você acha que isso é certo? Ela perguntou. Certo eu não sei, ele respondeu. Mas, se tudo isso é verdade, talvez seja a chance da nossa filha, ou da mulher que esteve nela, terminar alguma coisa que ficou pendente. Renata ficou em silêncio por alguns minutos. Uma condição, disse. Laura nunca vai ficar sozinha com ninguém. E
Tudo vai ser gravado. Se eu sentir que é exploração, eu corto na hora. Eles aceitaram. 3 meses depois, estavam num avião pela primeira vez na vida, indo para Londres. Laura, olhando pela janela, murmurou: parece que eu tô voltando para casa, mas não é mais minha casa. Capítulo 7. Kensington por dentro. A equipe de documentário os encontrou no aeroporto, exausta, animada e um pouco nervosa. A diretora, Charlotte, uma mulher de 40 e poucos anos, rosto sério, fez questão de conversar com Laura em particular, sempre na frente dos pais, é claro. Você sabe por que está aqui, Laura? Perguntou em português quebrado. Para eu ver o lugar onde eu já vivi, ela respondeu. E para provar que eu não estou inventando. No dia seguinte, um carro os levou até os jardins de Kensington Palace. Turistas tiravam fotos, filas se formavam para entrar nas áreas abertas ao público. Mas a equipe do documentário tinha autorização rara. Podiam acessar algumas partes internas, desde que acompanhados. Um funcionário do palácio, Mr. Collins, recebeu todos com um sorriso burocrático. Já tivemos muitos casos ao longo dos anos, murmurou ele para Charlotte em inglês. Gente que diz ver o espírito dela, gente que diz ser a reencarnação. Eu só tô aqui porque vocês insistiram muito. Laura caminhava em silêncio, segurando a mão de Renata, os olhos arregalados. Quando entraram num corredor mais antigo, longe das áreas turísticas, ela soltou a mão da mãe. É aqui, sussurrou. Eu corria por esse corredor quando era noite, descalça. Mr. Collins ergueu a sobrancelha. Você nunca esteve aqui antes, não é, mocinha? Não com esse corpo, ela respondeu. Ele deu uma risada nervosa. Ao chegar a uma certa porta, Laura parou. Esse era meu quarto. Collins franziu a testa. Esse quarto não faz parte do tour. Fica trancado há anos. Como você sabe disso? Porque eu dormia aí, disse. A cama era encostada nessa parede. Tinha uma foto dos meninos na escrivaninha, com eles usando o uniforme de escola. Charlotte trocou um olhar rápido com Collins. Você permite? Ela perguntou. Collins, hesitando, abriu a porta com uma chave antiga. O quarto estava diferente, reorganizado, quase vazio, mas a planta era a mesma. Laura caminhou até um canto específico do chão. Eu deixava meus sapatos aqui, murmurou. E ali, apontou para um ponto perto da janela. Foi onde eu sentei para chorar no dia em que decidi que ia me separar. Renata sentiu o ar faltar. Filha, Laura respirou fundo. Eu nunca saí inteira daqui, murmurou. Uma parte minha ficou sentada naquele canto, achando que tinha falhado com todo mundo. Collins, pálido, sussurrou para Charlotte em inglês. Esse era de fato o quarto dela antes da reforma. E justamente ali, apontou discretamente para o canto. Os funcionários a viram chorando pela primeira vez depois da separação oficial. Isso não é público, não está em lugar nenhum. Laura apenas fechou os olhos e tocou a parede. Ainda dói, disse, mas menos do que antes. Capítulo 8. O apelido secreto. O ponto alto do documentário seria a tal chamada de vídeo prometida. Eles não disseram à família exatamente com quem seria, por questões de segurança. Apenas garantiram que seria alguém muito especial na vida de Diana. No dia marcado, uma sala de hotel foi preparada com câmeras, iluminação, microfones. Laura sentou numa cadeira alta, pés balançando no ar. Renata ficou atrás, segurando as mãos trêmulas. Marcos, em pé no canto, parecia incapaz de respirar. Um notebook foi colocado à frente de Laura. A conexão foi estabelecida. A tela ficou preta por um segundo. Depois revelou o rosto de um homem de pouco mais de 40 anos, cabelos claros começando a rarear, expressão séria e cansada. Mesmo quem não acompanhava a realeza reconheceria. Era Príncipe William. Renata levou a mão à boca. Marcos arregalou os olhos. O príncipe sorriu de maneira educada. Hello, Laura, disse em inglês, a voz embargada. It's nice to meet you. Laura não esperou a tradução. Ela inclinou a cabeça, como se estivesse vendo um bebê crescer em tempo acelerado. E disse em português mesmo, com um sorriso cheio de lágrimas. Oi, Wombat. William congelou. Os músculos do rosto dele traíram a postura de príncipe. Os olhos encheram d'água num segundo. I haven't heard that, ele murmurou em inglês. In such a long time. Charlotte, nos bastidores, apertou o próprio braço com força. O câmera abaixou o equipamento por um instante. Renata sentiu as pernas fraquejarem. Laura continuou como se falasse com um velho amigo. Você ainda tem o travesseiro do desenho de ursinho na fronha? Perguntou. Aquele azul com estrelinha. Você dizia que só conseguia dormir se ele estivesse cheirando a sabão em pó e... Ela fez uma careta. A talco. William levou a mão ao rosto. Nobody knows about that pillow, conseguiu dizer com dificuldade. Nobody. Laura sorriu de canto. Eu comprei pra você, lembra? Disse. Você vomitou em cima na primeira noite. Marcos deixou escapar um riso nervoso e uma lágrima ao mesmo tempo. A tradutora ao lado explicou com voz trêmula em inglês o que Laura tinha dito. William riu entre lágrimas. Yes, I remember that, disse. Laura ficou séria de novo. Wombat, disse com
doçura. Me perdoa? Ele franziu a testa. Perdoar você? Por quê? Por ter ido embora daquele jeito, ela respondeu, a voz começando a embargar. Eu nunca quis te deixar sozinho, nem deixar seu irmão. Eu só era humana. Eu errei muito. Seus olhos ficaram cheios d'água. Mas eu sempre amei vocês. William respirou fundo como se estivesse segurando séculos de dor. I never blamed you, respondeu em inglês. I just missed you. Laura assentiu, como se entendesse cada palavra. Eu também senti muito a sua falta, sussurrou. Ainda sinto, mas de um jeito diferente. Silêncio. Finalmente, William conseguiu ajeitar o colarinho, limpar o rosto e dizer, Whether you are my mother or just a very kind little girl. Ele respirou fundo. Thank you. A voz falhou. For saying what I needed to hear. Laura sorriu, simple. O mestre me deixou voltar um pouquinho. Murmurou mais para si mesma. Só para isso. A conexão foi encerrada. O silêncio na sala pesava mais que qualquer palavra. Renata abraçou a filha por trás, chorando baixinho. Quem é o mestre, filha? Perguntou. Aquele que cuida da gente mesmo quando a gente acha que tá sozinha. Respondeu Laura. Eu não posso falar o nome, senão vocês me colocam numa religião só. E ele é maior que isso. Capítulo 9. Provas, dúvidas. E o que fica o documentário meses depois explodiu no mundo todo. Céticos disseram que era truque, que a menina tinha sido treinada, que os pais buscaram fama, que o príncipe reagiu como manda o roteiro. Espiritualistas viram ali a prova de reencarnação, de missão espiritual, de almas que voltam para fechar ciclos. A imprensa sensacionalista fez o que sabe. Explorou, exagerou, distorceu. Mas no meio do barulho existiam coisas que não estavam na edição final, como um momento longe das câmeras, em que um antigo funcionário do palácio, já aposentado, ouviu Laura chamá-lo por um apelido vergonhoso que só Diana usava e desabou num choro convulsivo. Ou o instante em que, andando pelas ruas de Londres, Laura viu um banco de praça e murmurou: Foi aí que eu sentei com uma senhora e prometi que ia usar meu nome para defender mulheres, não para agradar homem de terno. Não havia registro público dessa cena, apenas um diário velho trancado em gavetas reais. Uma cópia daquela página foi enviada anonimamente à produção meses depois. Marcos e Renata decidiram, após toda a exposição, voltar para a vida simples em Campinas. Recusaram outros convites. Disseram não à publicidade, reality show, livro, linha de brinquedos. A Laura não nasceu para ser produto, Renata disse. Se de algum jeito ela já foi nessa outra vida, eu não vou repetir isso agora. Laura começou a ir para a escola, fazer amigos, assistir desenho, tirar notas boas. Falava cada vez menos de princesas, palácios, Londres, mas uma coisa permaneceu. Capítulo 10. Quando a memória vira semente. 3 anos depois, numa tarde de chuva, Renata encontrou Laura no quarto, escrevendo alguma coisa num caderno. O que você tá fazendo, filha? Tô escrevendo um livro, ela disse, sobre uma princesa que perdeu a liberdade, mas encontrou o coração. Renata sentou na cama, curiosa. E qual é o final? Laura pensou um pouco. Ela descobre que ser princesa de verdade não é ter coroa, castelo, nem vestido caro. É usar tudo que você tem para proteger quem ninguém olha. Renata sorriu. Isso é coisa que você lembra. Ou que você aprendeu agora? Laura enrugou o nariz. Acho que é das duas vidas misturadas. E quando você pensa na princesa Diana, o que você sente? A mãe arriscou. A menina ficou em silêncio por alguns segundos. Sinto como se fosse uma irmã mais velha que foi embora, respondeu. Às vezes, quando eu lembro daquele túnel, ainda dá uma dor aqui, apontou para o peito. Mas aí eu lembro do rosto do Wombat naquela chamada e passa. Renata estendeu os braços. Vem cá, meu amor. Laura se aproximou, se encaixando no colo da mãe, já maiorzinha, mas ainda cabendo. Você acha que eu fui ela mesmo, mãe? Perguntou em voz baixa. Renata respirou fundo. Eu não sei, filha. Beijou o topo da cabeça da menina. Mas eu sei que você é você. E isso já é grande demais. Laura sorriu, fechando os olhos. Na próxima vida, eu quero ser alguém bem normal, disse rindo. Tipo professora de escola ou tia da cantina. Por quê? Porque eu descobri que o jeito mais bonito de ser importante é ser importante para poucas pessoas. Mas de verdade, respondeu. Ser importante para o mundo inteiro cansa demais. Renata sentiu as lágrimas subirem. Quem te ensinou isso? Uma princesa que morreu num túnel, Laura murmurou, quase dormindo. E uma mãe que segurou minha mão num avião, mesmo morrendo de medo. Renata a apertou mais forte. Do lado de fora, a chuva caía fina. Dentro daquele quarto, passado e presente, se abraçavam numa menina de 8 anos, que talvez já tivesse vivido muito mais do que aparentava. Talvez Laura tivesse sido Diana, talvez não. Talvez a reencarnação fosse
fosse real. Talvez fosse apenas a mente humana, imensa, se conectando a algo que ninguém ainda sabe explicar. O que ninguém podia negar era o efeito. Um príncipe do outro lado do mundo dormia um pouco mais em paz desde aquela chamada. Uma menina do interior do Brasil decidira dedicar a vida a cuidar de gente esquecida, e uma história improvável e misteriosa continuava a plantar perguntas no coração de quem a ouvia, porque no fim, mais importante do que saber se a menina era mesmo a princesa Diana renascida, era encarar a pergunta que ficava. Capítulo 11. As coisas que ela não escolhe saber. Alguns meses depois da viagem, a vida dos Farias tinha quase voltado ao normal. Quase, porque vez ou outra, Laura ainda dizia coisas que não tinha como saber. Certa noite, Renata estava passando roupas na sala, enquanto Laura assistia a um desenho no sofá. Uma reportagem apareceu rapidamente na TV sobre um evento beneficente para crianças carentes na África. Laura, sem desgrudar os olhos do desenho, comentou: "Eu já fui lá." Renata apenas sorriu, achando que era imaginação, mas a menina completou: "Em Angola. Eu abracei uma mãe que tinha perdido o bebê. Ela chorou no meu colo. Eu também chorei." Renata desligou o ferro imediatamente. "Quem te contou isso, filha?" Laura piscou como se tivesse acordado de um sonho. "Eu lembro. Às vezes vem, às vezes vai. Igual o cheiro que aparece e depois some." Marcos, que tinha acabado de chegar do trabalho, ouviu a conversa. "Laura, você sabe o que é Angola?" "Sei, pai." Ela respondeu. "É quente, tem poeira no vento. As crianças riam quando eu fazia careta." Marcos engoliu seco. Ele tinha acabado de pesquisar, poucos dias antes, imagens antigas de Diana na África, sem nunca mostrar nada à filha. As fotos eram exatamente assim. Capítulo 12. O último recado. Um ano depois da viagem, quando Laura completou 9 anos, a equipe do documentário britânico entrou em contato novamente. Não era para gravar, era para entregar uma carta. A diretora Charlotte enviou por e-mail. "Algo inusitado aconteceu. O príncipe William pediu que eu entregasse isso a vocês pessoalmente. Ele disse que é importante para Laura." Marcos e Renata ficaram em choque. Quando abriram o envelope, havia uma folha simples, escrita à mão, mas não pelo príncipe. A caligrafia era madura, elegante, redonda. Charlotte explicou: "É uma carta que a princesa Diana escreveu anos antes de morrer. A carta não estava em arquivos públicos. William encontrou há pouco tempo e pediu permissão para mostrar a Laura." Renata, tremendo, abriu devagar. Era curta, mas devastadora. "Se algum dia eu não puder ver meus meninos crescerem, que eles saibam que eu lutei até o fim para ser livre e que o amor volta para quem precisa, de um jeito ou de outro. Diana." Renata começou a chorar. Marcos também. Laura pegou a carta, leu silenciosamente e sorriu com uma paz antiga. "Agora ele sabe", disse a menina. "E eu também." "Sabe o que, filha?" perguntou Renata. Ela respondeu com doçura: "Que o amor sempre volta, mesmo que demore uma vida inteira." Capítulo 13. O segredo da foto. Pouco tempo depois, Laura acordou no meio da noite chorando. Renata correu para o quarto. "Filha, o que houve?" Laura apontou para o sonho. "Mãe, eu sonhei com uma foto escondida. É importante, muito importante." "Que foto?" "A última foto que eu tirei antes de entrar no carro. A foto do vestido azul. Eu estava segurando um bilhete." Renata franziu a testa. "Que bilhete?" Laura se abraçou. "Eu escrevi assim: se algo acontecer comigo, cuidem dos meus meninos." Mas a foto nunca apareceu. Ficou escondida em uma caixa de madeira, no palácio que não é rosa, o outro. Renata suspirou. Era só um sonho. Tinha que ser. Marcos, porém, pesquisou obsessivamente e descobriu algo perturbador. Existiam rumores antigos, nunca comprovados, de que Diana tinha escrito uma carta pouco antes de morrer, pedindo proteção aos filhos. Mas a carta nunca foi encontrada, até agora. 3 dias depois, um e-mail misterioso chegou à caixa de Renata, sem remetente, apenas um arquivo escaneado. Era a foto exata que Laura descrevera. Diana com o vestido azul, um bilhete na mão parcialmente visível e a assinatura dela no canto. Renata ficou pálida. Marcos sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Eles tentaram responder o e-mail, mas era impossível. A conta não existia. Laura entrou na sala, viu a foto e disse apenas: "Agora encontrei o que faltava." Capítulo 14. Quando as memórias terminam com o passar dos meses, Laura começou a falar cada vez menos de Diana. As lembranças iam embora como folhas carregadas pelo vento, até que um dia, enquanto fazia tarefa de matemática, virou para Renata e perguntou: "Mãe, por que mesmo que aquele príncipe me chamou de Wombat?" Renata sentiu o estômago afundar. "Você lembra dele, filha?" "Lembro meio, sabe? Igual lembrar de um desenho que eu via quando era bem menor. Não dói mais. Só ficou longe, muito longe." Ela sorriu com leveza. "Acho que agora eu sou só a Laura mesmo." Renata a abraçou
com força e, pela primeira vez, sentiu que isso era verdade. Capítulo 15. O fechamento final. Aos 12 anos, Laura foi convidada para voltar à Inglaterra. Dessa vez, sem câmeras, sem documentários, sem mídia. Era um pedido pessoal. Um pequeno grupo de mulheres organizava um memorial íntimo por Diana e gostaria da presença da menina. Nada oficial, nada público. Apenas uma homenagem privada. No último minuto, Laura olhou para a mãe e disse: "Mãe, eu não preciso ir." Renata ficou surpresa. Por quê? A menina respirou fundo. Porque eu já voltei lá onde mais importava. Quando falei com o Wombat. Quando entrei no quarto. Quando toquei o canto da parede. Ela sorriu. E porque aquela vida acabou. Agora é só a minha. Renata acariciou os cabelos dela. E o que você quer ser na sua vida, filha? Laura sorriu, tímida. Alguém que cuida de gente, mas em silêncio. Sem castelo, sem entrevistas, sem flashes. Renata sorriu. Acho uma escolha perfeita. Laura então olhou para o céu e disse algo que faria qualquer adulto arrepiar. Princesas são lembradas, mães são amadas. E nessa vida, eu quero ser amada. Capítulo 16. A última coisa impossível. 5 anos depois, quando Laura tinha 17 anos e estava no 3º ano do ensino médio, uma carta chegou pelo correio. Sem remetente, envelope azul marinho, papel grosso, selo britânico. Dentro apenas uma frase escrita à mão. Thank you for giving me what life didn't allow. A proper goodbye. W. Junto, um pequeno pingente, um coração prateado com a inicial D gravada. Renata olhou para a filha, que agora era quase adulta. Filha, o que isso significa? Laura segurou o pingente no peito e sorriu com a maturidade de uma alma antiga. Significa que um filho perdoou uma mãe e que agora, enfim, ela pode descansar. Renata respirou fundo. E você? Laura beijou o pingente. Eu posso viver. O que você faria se um amor interrompido tivesse mais uma chance de falar através da voz de uma criança? Inscreva-se no canal e compartilhe essa história.